Começa agora o Arquivo Justiça. Novembro é considerado o mês da consciência negra, né? O dia 20, especificamente, foi instituído por lei em 2011. A data foi escolhida como forma de homenagear um líder negro que lutava contra a escravidão. Zumbi dos Palmares morreu lutando, assim como outros homens e mulheres, na esperança de viverem em um mundo onde a cor da pele não fosse motivo para discriminação. Em 2008, a gente produziu um programa Repórter Justiça tratando desse tema. Serra da Barriga, União dos Palmares, Alagoas. Foi aqui, por volta de 1590, que cerca de 40 negros se refugiaram da escravidão e criaram o quilombo, que se tornaria o maior símbolo da resistência negra contra a escravatura, o Quilombo dos Palmares. Nele, nasceu Zumbi, o líder que defendeu até a morte a liberdade dos negros que viviam dentro do quilombo. Em seus 100 anos de existência, Palmares sofreu muitas tentativas de invasões dos portugueses. Mas em 1694, uma expedição fortemente armada com mais de 9.000 homens ataca, pela última vez, o grande reduto negro. Palmares sucumbe. Zumbi consegue fugir, mas morreria em uma emboscada um ano depois, no dia 20 de novembro de 1695. Mais de 300 anos depois, o Zumbi de hoje ainda luta. Nós temos o 20 de novembro para poder comemorar a luta do negro pela igualdade racial, pela igualdade social, pela igualdade de oportunidades, mas reconhecemos que ainda temos muito que fazer para alcançar essa igualdade sonhada por Zumbi dos Palmares. É um quadro lamentável. Se você pegar em matéria salarial, por exemplo, a mulher negra recebe, digamos, no mínimo ou no máximo, né, a metade do que recebe uma mulher branca. O homem é a mesma coisa. Você não tem negros, digamos, num percentual equilibrado, já que nós somos 51% da população, no executivo, no legislativo, no judiciário, não tem nas empresas, nos cargos chamados de executivo, não tem banco, não tem comércio. E, consequentemente, se o salário deles é muito próximo ao salário mínimo, a situação deles é um tratamento totalmente desigual e, consequentemente, discriminatório. E essa falta de ascensão no campo social e econômico deixa sempre eles numa posição que, no mínimo, é considerada discriminatória. A cota, ela vai ajudar a gente a refletir isso, problemas de representação em espaços de prestígio e de poder, como eu já disse, como a universidade, não é? como cargos públicos e várias outras instâncias aí onde você pode ter a representação negra, não como na condição de coadjuvante, mas na condição de protagonista mesmo do processo. Muita gente se equivoca, vai cair o nível da universidade. Não vai cair o nível da universidade, porque a universidade tem que exigir do aluno que entrou por cotas a mesma responsabilidade que exige dos demais alunos. E o resultado, nós temos agora a primeira turma, o saldo é muito positivo, nível de evasão baixíssimo, o nível de aproveitamento é compatível com os alunos que entraram pelo sistema universal. Em vários casos, o resultado ultrapassa o desempenho dos alunos que entraram pelo sistema universal. E nós estamos provando que estamos fazendo a coisa certa. Eu entrei porque eu acreditava no que o sistema de cotas diz, que os autores e o movimento negro aqui da UNB fez para implementar o sistema de cotas. Essa questão de reparação histórica, ela é no sentido social também. Ou seja, é uma reparação da condição social que o negro vivenciou e vive na sociedade brasileira, que é uma situação de exclusão. O Humberto viu nas cotas um direito e uma oportunidade para ter um futuro melhor. Ele entrou na Universidade de Brasília pelo sistema de cotas e hoje é pesquisador de pós-doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos ver como é que ele está depois desses anos? Logo que eu entrei na UNB, eu me enturmei, digamos assim, e também participei como membro ativo, um pesquisador em iniciação científica do programa Afroatitude,
O programa Afroatitude funcionava no Centro de Convivência Negra, então eu também participei bastante das atividades do Centro de Convivência Negra. Foi um momento bastante importante na minha trajetória e na definição da minha trajetória acadêmica também. Geralmente, às vezes, algumas pessoas, né, me perguntam se você não tem medo do estigma de ter entrado pelo sistema de cotas para negros na universidade, etc. e tal. E eu sempre digo o seguinte, olha, o maior estigma que a gente tem neste país, como pessoas negras, não é ter entrado ou não pelo sistema de cotas. O nosso maior estigma é o racismo. O sistema de cotas é o contrário, e é algo positivo nas nossas trajetórias, tanto na nossa trajetória profissional, acadêmica, tanto para a nossa trajetória de vida pessoal. E eu acho que a gente tem que continuar pensando nessa política. Lógico que com o passar do tempo ela vai se modificando, e etc. e tal, mas é uma política positiva. O sistema de cotas é algo positivo. Eu creio na vida de todos aqueles que se beneficiaram por ele. Bacana essa evolução do Humberto, né? E ainda em 2010, quando o Estatuto da Igualdade Racial se transformou em lei, a gente produziu outro programa sobre consciência negra. O Estatuto criou mecanismos e condições para que a sociedade brasileira construa um novo ambiente livre de racismo. Afinal, a cor determina quem você é, que direitos tem, quais acessos sociais serão garantidos. Entre a população negra, a resposta traz com ela uma dívida passada ano a ano. Não se remove de uma sociedade as sequelas e as consequências de um regime escravocrata que compreendeu 4/5 da história dessa nação num passe de mágica. Não tem mágica que resolva isso. Esse é um processo, de um lado, de conscientização, de outro lado, de implementação de ações afirmativas, de ações positivas, e de outro lado, da criação de mecanismos legais para que a gente possa promover a igualdade no país. Igualdade como 1 mais 1 é igual a 2. Foi essa conta matemática que o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Horácio de Sena Pires, sempre quis ver na prática. Hoje, a janela do escritório retrata um cenário diferente, cujo reflexo não mostra o preconceito velado que ele sofreu na faculdade, nem a luta para chegar até ministro. A minha dificuldade de promoção na minha carreira foi porque eu sempre me recusei a solicitar o favor do grande chefe político que nós tínhamos. Não é? Eu lutei com outras armas. Inclusive, logo em seguida, quando eu fui indicado de juiz presidente de junta, hoje de vara do trabalho, para o Tribunal Regional do Trabalho, eu fui em 3 listas consecutivas. Eu só fui nomeado, só fui promovido para juiz, hoje estamos desembargador federal do trabalho, na 3ª lista e por determinação da Constituição, que diz que quem figura por 3 vezes consecutivas em lista de merecimento, o presidente da República tem de nomear. Era como se o mérito pelo trabalho não fosse suficiente para garantir um lugar que lhe era de direito. Sempre tive essa certeza de que a minha ascensão era um exemplo, alguma coisa de importante para a própria comunidade que nós vivíamos ali. Só procurava demonstrar. Sempre procurava demonstrar. E por isso que os negros que ascendiam naquela época eram realmente grandes alunos, pela necessidade de se afirmar também nesse aspecto. O ministro é um dos poucos representantes da população negra em altos cargos administrativos. Maioria da população, minoria na representatividade. A participação política ainda é pequena. No Congresso, há apenas um senador negro entre 81 e 18 deputados, no universo de 513. Diminuir distâncias, encurtar caminhos, garantir, reparar um erro que se repete desde a chegada dos negros no Brasil. Enfim, direitos iguais a todos, como manda a Constituição. Primeira vez que o Estado brasileiro reconhece que tem racismo e que tem que criar os mecanismos e as condições para superá-lo e construir o ambiente para reparar o mal dos 380 anos de escravidão que impôs à população negra, cerca de 50,6% da população brasileira, as condições mais difíceis de sobrevivência. Atualmente, o presidente da Fundação Cultural Palmares é Vanderlei Lourenço. Ele mandou um vídeo pra gente falando sobre o Estatuto.
Nós consideramos que o Estatuto da Igualdade Racial foi um avanço gigantesco no sentido de demarcar a necessidade de proteção, a necessidade de se buscar políticas culturais, de se buscar políticas públicas que possam garantir que a comunidade negra brasileira tenha uma maior visibilidade, que tenha uma participação equitativa nos espaços, tanto de trabalho, nos espaços de lazer e na sociedade brasileira como um todo. Nós entendemos que, ao longo dos anos, a população negra brasileira, embora em maioria, seja a maioria da população, ela ainda é invisível em determinados espaços de nossa sociedade. Então, os marcos legais como o Estatuto da Igualdade Racial têm a importância, têm o condão de fazer com que nós possamos oferecer oportunidades efetivas na redução dessas desigualdades. 8 anos mais tarde, em 2018, um documentário da TV Justiça ouviu histórias de luta e superação. Pessoas que não deram vez ao preconceito e venceram na vida. Uma verdadeira aula de conscientização. Sou um brasileiro, nascido em Monte Santo, Minas Gerais. Não vou contar a minha idade nem sobre tortura, não, mas já estou velhinho já. Me formei em jornalismo, estudei bastante, estou na Globo desde 2000 e sempre erro isso aí, mas eu estou há muito tempo. Meu nome é Fábio Francisco Esteves, sou juiz de Direito do TJDFT, titular da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante e também presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a MAGIS-TF. Eu comecei o taekwondo com 7 anos de idade porque eu era apaixonado por filmes de luta. E aí eu queria imitar aqueles movimentos que eu via dos atores nos filmes. E um dia, em São Sebastião, uma cidade muito pequena, fica a 3 horas de São Paulo, e aí por esse fato eu queria aprender a lutar, a fazer uma arte marcial. E aí minha mãe me levou um dia num clube, um clube chama Tebá, esse clube ainda existe nessa cidade, para pesquisar o que eu poderia fazer. E quando eu vi o taekwondo foi uma grande paixão, paixão pela primeira vista. Sou dessa época do vestibular, foi o primeiro vestibular unificado que teve no Brasil em 74. Aí consegui passar para o UFRJ, no Rio de Janeiro, capital, foi bom para mim, porque a gente facilitava transporte, uma série de coisas, né? E quando eu entrei na universidade, era a UFRJ, ainda é aquela Universidade do Brasil, aquele brasão antigo, né? Com a vinda da família real para o Brasil. Quando se fala de consciência negra, você está falando de uma entidade de múltiplas faces, que é política, que é identitária, que é cultural, que é religiosa, que é humanitária. Portanto, é uma discussão que é fundamental para todos, não apenas para a população negra brasileira, para os afro-brasileiros, mas para todos, porque ela nos ensina uma forma de convivência, de respeito ao outro, de conhecimento do outro, que quase sempre não fez parte da história desse país, que é marcado por profundas desigualdades, por claras injustiças históricas e pela exclusão de boa parte dessa população nos espaços de poder, de representação, ao longo da sua história. Então, falar de consciência negra é falar, na verdade, não apenas de demandas, mas de um reconhecimento sobre a importância da cultura, da história, do pensamento negro no Brasil ao longo de toda a sua história. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma constante... você está sempre sendo avaliado, né, por inúmeros fatores, né? Você é avaliado pelo seu comportamento, você é avaliado pela sua origem, de onde você nasceu, qual é o seu bairro, qual é a sua
posição social, você é avaliado se você tem um carro importado ou não, você é avaliado se você mora numa casa boa ou não, qual é a pessoa que você se relaciona. Então, essa constante avaliação criteriosa, ela é especificamente muito direcionado ao negro. Durante muito tempo, o dia 13 de maio foi um dia eleito por uma elite branca para que se celebrasse a memória de resistência ou de enfrentamento à escravidão como um marco simbólico. Então, o 20 de novembro é uma demanda dos movimentos sociais negros como uma data também de resistência. Portanto, não apenas o seu sentido histórico, que faz referência a Zumbi dos Palmares, e a fantástica história de resistência a uma sociedade marcada pela escravidão e pelo sistema de opressão, mas também pelo tipo de reconhecimento de que essa data faz muito mais sentido e significado como celebração, como comemorar, portanto, que é o ato de lembrar conjuntamente de uma data, de uma história, de um evento. O que falta é a igualdade de condição para preencher os requisitos mínimos para a disputa. É diferente de chegar, não, teve uma lista aqui e o negro não entrou. Não tem. Acho que um dos principais debates que temos hoje em dia sobre a dívida histórica com a população afro-brasileira, sobre as ações afirmativas, sobre as políticas de reparação, ou sobre a reparação histórica, é o quanto nós avançamos pouco nesse sentido. Esse é um debate que não acontece apenas no Brasil, não. É um debate que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, há muito tempo. As políticas de reparação, elas têm em outras sociedades, como na África do Sul também, no pós-apartheid. Então, as políticas de reparação, ou a ideia de uma dívida histórica, elas têm que ser trabalhadas de maneira muito mais contundente pela nossa sociedade, pelo parlamento e pelos espaços de poder no Brasil. A consciência negra, ela é uma reflexão da origem dos negros no mundo. Exatamente uma reflexão daquilo que nós podemos não só expor a nossa cultura, como também o que podemos fazer para a nossa sociedade. É, na verdade, uma referência muito mais profunda e complexa, que se refere, portanto, às culturas negras brasileiras, ou afro-brasileiras. Eu tinha o complexo de ser negro, porque todo negro era ladrão, safado, bandido, entende? Era burro, não sabia de nada. Somos 54% da população declarada negra e nós temos 18% de juízes declarados negros. Com os avanços na legislação, a reserva de cotas beneficiou milhares de jovens estudantes e trabalhadores. Neste ano, mostramos no Repórter Justiça de que forma essas ações reforçam a importância do negro na nossa sociedade. O Brasil é um país de maioria negra. Mais de 54% da população, segundo dados do IBGE, se autodeclara assim. Por aqui, esse conceito de raça está muito ligado ao surgimento do período de conquista das Américas. Nessa época, era preciso distinguir quem seriam os colonizadores e os colonizados. Foi assim que os conquistadores passaram a se identificar como brancos. Já os conquistados eram majoritariamente os negros escravizados na África, além de indígenas. O tempo passou e houve a necessidade de se reparar uma dívida histórica. É neste contexto que se inserem as cotas raciais, ações afirmativas criadas para dar oportunidades aos menos favorecidos. A Universidade de Brasília foi a primeira federal do país a instituir as cotas raciais. 15 anos já se passaram desde a primeira admissão de negros pelo sistema. De lá para cá, muita coisa mudou. A partir de 2012, com a Lei 12.711, é que efetivamente tornou-se obrigatória para todas as instituições federais de ensino superior e colégios técnicos federais uma reserva de vagas. A diferença é que se antes você tinha cotas exclusivamente raciais, que eram, ou seja, bastava a pessoa se identificar como negro, negra e ser assim reconhecido normalmente por uma comissão de verificação para poder ingressar, com a lei houve uma alteração. A cota racial, ela virou uma subcota racial. Ela é uma cota muito mais socioeconômica, então é para pessoas oriundas de escola pública, isso é importante dizer. E somente depois que, passando esse filtro socioeconômico e passando o filtro de renda,
é que você ingressa no filtro racial. Eu acho um sistema muito importante, né, que é para a inclusão de todas as pessoas, tanto as cotas sociais quanto as cotas raciais. Eu acho muito importante. Eu até passei no sistema de cotas para negro, mas quando eu entrei aqui na UNB foi para cotas de escola pública. Não só em alguns cursos com menos concorrência, mas também nesses cursos, né, ditos de elite, você tem uma diversidade racial, né, digamos assim, muito maior. Então, assim, houve um incremento fantástico na diversidade, né, de justiça social, de possibilitar que essas pessoas acessem a esses espaços. A Lei 12.990, de junho de 2014, destina aos negros 20% das vagas nos concursos públicos da administração federal, das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. Essa reserva será aplicada sempre que o número de postos oferecidos for igual ou superior a 3. Este artigo estabelece que podem concorrer aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição. Hoje a gente já colhe muitos avanços em relação a essa temática. Evidentemente que pode ter um ou outro espertalhão que se beneficie disso. E a melhor forma é a autodeclaração, né? Então, muitas vezes a pessoa tem lá um descendente, um ascendente de origem negra, mas hoje a sua pele já não é tão negra assim, né? Então, há espaço para ter algum tipo de problema, mas isso não desmerece de maneira nenhuma o conjunto. Eu sempre falo que todo estudante cotista, ele meio que é obrigado a se formar em relações raciais pela sua própria experiência, seja antes de entrar na universidade, seja no momento que você tem que passar pela banca de seleção, pela banca de verificação, se a pessoa é negra ou não, e depois na experiência universitária também, por ser um estudante, mas um estudante também cotista. Hoje, Marcos se dedica ao doutorado e é também professor universitário. Conseguiu trilhar um caminho profissional de sucesso e reconhecimento, só que ainda assim não escapa de olhares discriminatórios. Eu entrei na sala dos professores, comecei a procurar meu armário, que tinham trocado os armários, um professor perguntou: você é o garoto da informática? Que até hoje, por mais que a gente comece a entrar, ainda tem essa percepção de que pessoas com esse tipo de fisionomia, com esse tipo de cabelo, com esse tipo de linguagem, muitas vezes, não pode ser professor, não é professor. Eu acho que é uma coisa que vai mudar com muitos anos, acho que ainda vai demorar, mas já começou a ter seu efeito. O Arquivo Justiça fica por aqui, espero que você tenha gostado. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Até semana que vem, tchau!